A escalada na guerra entre Índia e Paquistão está aumentando e muitos se perguntam se essa guerra se tornará total ou se as cabeças frias prevalecerão. E afinal, essa escalada será interrompida? Os confrontos desta semana entre Índia e Paquistão tornaram-se a escalada de tensão mais séria entre esses dois inimigos históricos nas últimas décadas. E milhões de pessoas em ambos os lados da fronteira agora se perguntam o que pode acontecer a seguir. Apesar da promessa de vingança pelos ataques da Índia em seu território, o Paquistão ainda não respondeu da mesma forma à Índia. E ambos os lados, ao que parece, já declararam sua vitória. Mas as ações militares continuam mesmo assim, e continuam agora. Muitas fontes escrevem que ocorreu simplesmente uma batalha aérea histórica, porque Índia e Paquistão travaram uma das maiores e mais longas batalhas aéreas da história da aviação. Cerca de 125 aviões militares se enfrentaram simultaneamente em um combate aéreo entre Índia e Paquistão, que, segundo autoridades paquistanesas, tornou-se uma das maiores e mais longas da história moderna da aviação. Como resultado do confronto, o Paquistão teria abatido 5 caças indianos. O confronto durou mais de 1 hora, mas nenhum avião cruzou a fronteira do outro país. No entanto, isso realmente foi uma tensão séria e precisamos entender agora esse assunto. Para onde está indo esse conflito? Em direção à escalada e à guerra, em grande escala, ou em direção à desescalada, ou seja, à interrupção da fase atual deste confronto entre Índia e Paquistão? Vamos nos aprofundar nesse tema, analisar o que está acontecendo nos locais, observar a experiência histórica do confronto entre esses dois países e tentar concluir sobre os rumos dessa guerra. Sou Alexei Pechy. Hoje é 8 de maio. Vamos falar sobre tudo em ordem. Então vou começar com informações sobre a maior e mais longa batalha aérea entre Índia e Paquistão. Relata-se que 125 aviões participaram dessa batalha ao mesmo tempo e, segundo informações dos entrevistados, os mísseis eram lançados a grandes distâncias, às vezes a mais de 160 quilômetros. Ambos os lados evitaram conscientemente cruzar a fronteira, levando em conta o incidente anterior em 2019, quando um piloto indiano foi abatido em território paquistanês, capturado e exibido na televisão. Desta vez, nenhum dos lados quer repetir uma humilhação semelhante, por isso ninguém cruza a fronteira. Aqui, lembro que na noite de 7 de maio, a Índia anunciou o início da Operação Sindoor e realizou ataques contra alvos no Paquistão e na Caxemira paquistanesa. Em resposta, o primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, alertou que seu lado responderá a quaisquer ataques. Ainda não está claro qual será a resposta, mas a Índia já ameaça atacar até mesmo os sistemas de defesa antiaérea no Paquistão para neutralizar completamente a cobertura aérea. Vale ressaltar que, na quarta-feira, um pânico significativo tomou conta de ambos os países após Nova Delhi realizar ataques militares pontuais contra seu vizinho. E Islamabad declarou que abateu caças de seu rival. Já na quinta-feira, Islamabad afirmou que abateu pelo menos 25 drones indianos armados em todo o país durante a noite, o que chamou de uma nova e séria provocação de Nova Delhi, resultando em 4 soldados feridos e um civil morto. Essa informação, porém, é do Paquistão e não pode ser precisamente verificada, pois trata-se de uma declaração oficial do Ministério da Defesa paquistanês. Elas divergem um pouco da realidade. Porque na véspera, o Paquistão declarou que havia abatido 5 caças da Força Aérea da Índia, mas até agora há apenas uma confirmação indireta da queda de apenas um. Há o temor de que novos passos de confronto de qualquer lado possam se transformar rapidamente em um grande conflito. E então a mídia indiana estava em êxtase após o ataque de quarta-feira. Como afirma, por exemplo, o editorial de um dos principais jornais de língua inglesa da Índia, esses foram golpes de justiça. E eles elogiaram a resposta rápida e decisiva do país ao massacre de 26 pessoas na Caxemira indiana realizado por militantes. A manchete da publicação ecoou um motivo semelhante e dizia: "A justiça prevaleceu". É nesse estilo que a mídia indiana está publicando seus materiais atualmente. No Paquistão, a reação pública do primeiro-ministro Shahbaz Sharif foi igualmente combativa. Ele jurou se vingar pela morte de 31 pessoas que, segundo o Paquistão, morreram como resultado dos ataques da Índia. Mesmo assim, ele aparentemente declarou vitória sobre o suposto ataque dos aviões indianos. Como ele declarou em um pronunciamento noturno, o inimigo precisou de apenas algumas horas para cair de joelhos.
A Índia afirma que realizou um ataque contra a infraestrutura terrorista pertencente a dois grupos islâmicos. São Lashkar-e-Taiba e Jaish-e-Mohammed, que são acusados de estarem por trás de alguns dos ataques militantes mais mortais na Índia. Os ataques de quarta-feira não foram direcionados à infraestrutura militar e não mataram civis, o que potencialmente dá à Índia e ao Paquistão uma oportunidade de encontrar uma maneira de evitar uma guerra em grande escala. Um dos locais onde a Índia realizou o ataque ficava no interior da província paquistanesa de Punjab, o que se tornou o ataque mais profundo em território soberano indiscutível do Paquistão desde que os dois países travaram uma grande guerra em 1971. O ataque também foi realizado em vários outros locais em Punjab, no centro das poderosas forças armadas e da residência do governo de Sharif Aum. Segundo autoridades paquistanesas, esse ataque atingiu uma mesquita, o que provocou a ira de milhões de pessoas no país de maioria muçulmana. Analistas dizem que o que acontecerá agora depende muito do próximo passo de Islamabad. Portanto, agora todos os olhares se voltam para o Paquistão. Se o Paquistão decidir salvar as aparências e declarar sua vitória, talvez apontando para a derrubada dos aviões indianos, e encerrar por aí, então a retirada pode não estar longe. Ou seja, se o Paquistão disser que derrubou vários aviões, se vingou, respondeu a tudo, basicamente podemos parar por aqui, a questão é, o que a Índia fará? No entanto, especialistas alertam que todas as apostas serão canceladas. Se o Paquistão decidir lançar um ataque de retaliação, a Índia responderá com outro ataque, iniciando um ciclo de escalada que não poderá ser interrompido. A maioria dos analistas agora concorda que os vizinhos que possuem armas nucleares não podem se permitir mais uma guerra em grande escala como essa. Índia e Paquistão já travaram 3 guerras por causa da Caxemira, uma região disputada pela qual ambos os países reivindicam controle total, mas cada um controla apenas uma parte. Além disso, outro conflito pode ter consequências catastróficas. Houve 3 guerras entre Índia e Paquistão pela Caxemira, em 1947, 1965 e 1971. A questão ainda não foi resolvida. E eu lembro que, se você olhar para o nome do país Paquistão, Paquistão é um acrônimo formado pelos nomes de 5 diferentes regiões. E a letra K no nome Paquistão representa a Caxemira. Portanto, o Paquistão nunca vai desistir das suas reivindicações sobre esse território. Assim como a Índia, que acredita que essa região passou totalmente para seu controle em 1947. Mas eles seguem discutindo. E não se pode esquecer que uma parte da Caxemira também é controlada pela China. E desde o seu surgimento há quase 80 anos, como resultado da divisão da antiga Índia britânica, o Paquistão, onde agora vivem 230 milhões de pessoas, enfrenta problemas crescentes. Desde a instabilidade política até rebeliões armadas preocupantes, catástrofes climáticas e caos econômico. A Índia, ao que parece, está em uma posição mais forte. Seu exército é considerado superior em qualquer conflito convencional, baseando-se apenas em números. E ela pode se orgulhar de uma economia que é mais de 10 vezes maior do que a economia do Paquistão. Mas a Índia também terá o que perder se o conflito se agravar. E em grande parte, com base no que vimos em tempos anteriores, esses são 2 jogadores racionais que, no final das contas, não querem uma guerra em escala maior. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, prometeu elevar o status da Índia no cenário mundial, apresentando uma candidatura para sediar as Olimpíadas e buscando superar a China para se tornar o centro mundial de manufatura. Assim, uma guerra para a Índia agora não faz sentido algum, sem falar que a Índia já enfrenta ameaças à segurança em várias frentes, especialmente ao longo das fronteiras disputadas com a China. A verdadeira ameaça está lá. Iniciar uma grande guerra com o Paquistão, desviando todos os esforços para lá, é absolutamente irracional. A Índia apressou-se em declarar que sua reação ao massacre de 22 de abril foi direcionada, ponderada e não levou à escalada do conflito. E ficou claro que essa foi uma reação ao massacre dos turistas e, consequentemente, não havia intenção de iniciar uma guerra. Autoridades de Nova Delhi recorreram a parceiros nos Estados Unidos da América, Oriente Médio e Rússia, entre outras coisas, provavelmente para oferecer pressão internacional sobre o Paquistão e evitar uma escalada. Os líderes do Paquistão elogiaram a vitória da Força Aérea do país, declarando que durante uma batalha aérea de 1 hora, a mais de 160 quilômetros de distância, 5 caças indianos foram abatidos.
Mesmo se considerarmos que apenas um foi abatido, o que agora está confirmado, no geral, no ar, o Paquistão realmente obteve uma certa vitória. Os líderes da Índia pouco disseram em resposta a essas declarações e não reconheceram nenhuma perda de aeronaves. Os paquistaneses ainda não apresentaram nenhuma prova de que abateram caças. Mais uma fonte do Ministério da Defesa da França afirmou que pelo menos um dos mais novos e modernos aviões de combate da Índia, o caça francês Rafale, realmente foi perdido em combate. Se a Índia realmente sofreu perdas, o Paquistão pode reivindicar sua vitória mesmo que as circunstâncias não estejam claras. Isso permitirá que o Paquistão afirme que ele, bem, como se diz, impôs sanções aos alvos militares indianos. Tipo, nós também nos vingamos. No nevoeiro da guerra, o poderoso general do exército paquistanês Azim Munir já jurou responder a qualquer agressão por parte da Índia. Munir, conhecido por sua postura rígida em relação ao nacionalista hindu Modi, tem a reputação de ser um homem mais decidido do que seu antecessor, Qamar Djavel Bajwa. Enquanto isso, dentro do Partido Nacionalista Hindu de Modi, há muitos anos já se ouvem vozes pedindo um ataque decisivo contra o Paquistão. E agora, analistas do Sudásia afirmam que os Estados Unidos da América, que historicamente intervieram em crises desse tipo, poderiam tentar aliviar a tensão, mas não está claro quantos recursos a administração Trump está disposta a disponibilizar e se está disposta a agir de fato. A China já pediu a desescalada, mas seus laços tensos com a Índia a excluem como um mediador viável. Os principais candidatos ao papel de mediador são os Estados Árabes do Golfo Pérsico, especialmente o Catar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O Catar, aliás, já se apressou em buscar a diplomacia logo após os primeiros ataques de mísseis na quarta-feira. Nós, embora a maioria dos analistas acredite, isso traçou uma saída da crise para ambos os países. Todos concordam que a situação continua instável e tensa. E essa crise é tão imprevisível quanto perigosa. Essa é uma combinação muito preocupante. Mas pelo meu prognóstico, agora tudo vai caminhar para a desescalada, para uma tentativa de negociações. Porque, de fato, nenhum país está interessado em uma guerra em grande escala. Para o Paquistão, isso é muito caro. Eles têm grandes problemas econômicos e, na verdade, agora estão sendo financiados pelos Emirados e pela Arábia Saudita. Para a Índia, essa guerra não é necessária porque eles realmente estão tentando competir com a China e eles têm ambições completamente diferentes. Agora não se trata de o Paquistão ser sufocado, mas sim de tentar superar a China na região. Esse é um objetivo muito mais importante, sabe? E por isso, provavelmente, cada lado já começa a sinalizar que obteve algum tipo de vitória. Por isso, aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar financeiramente o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação, pelos links e dados bancários na descrição deste vídeo. Você pode se tornar patrocinador deste canal diretamente na plataforma, clicando no botão patrocinar abaixo deste episódio ou então escaneando o código Quick Response na sua tela. Esta plataforma é a maneira mais simples e conveniente de apoiar o trabalho deste canal. Vou ficar grato a vocês por isso. É só isso. Cuidem-se todos. Até mais.